Vamos dar continuidade às nossas aulas. Medo da morte. Medo da morte. Vimos na nossa primeira aula que a psicologia tenta resolver esse assunto desmembrando todos os tipos de medo envolvidos com a morte, a fase pré-morte, a própria morte, o que acontece após, e cada vez dá uma solução racional, descrevendo para a pessoa que não tem nada para temer. Mas também vimos que quem tem Deus em seu coração, quem que acredita na Bíblia, quem que acredita em vida após morte, tem outros assuntos para tratar e outros cuidados para cuidar. E talvez essas áreas realmente exigem de nós um certo grau de medo, um medo construtivo. Mas sobre isso ainda vamos aprender. Eu quero ainda continuar um pouco sobre a visão da psicologia e dos grandes pensadores em nossos dias, ver o que eles oferecem, para a gente realmente depois valorizar e apreciar a linha da Cabala. E mostrar que somente com a linha da Cabala a pessoa aprende como viver e em seguida a morte dele é uma morte digna, preparado. Um grande autor com o nome Leon Buscaglia escreveu vários livros. Ele era conhecido como um professor, escritor italiano-americano que ministrou aulas na Universidade do Sul do Califórnia. E realmente os escritos dele são super interessantes e profundos. Num de seus livros, que por divina providência chegou na minha casa, eu li o livro do início até o fim e vi algo que eu achei interessante. Ele diz o seguinte: eu acho, diz Leão, que é super importante relatar e dizer para nossas crianças sobre a continuidade da vida, o que acontece após vida. Eu fui uma pessoa, diz Leão, com muita sorte durante a época que ele era criança. Naquele tempo, as casas eram cheias das pessoas. Avós e netos viveram na mesma casa. E era comum ter contato com pessoas idosas, onde que percebemos como que a vida realmente segue adiante. Crianças, pais, avós e às vezes até bisavós. E eu me acostumei, diz Leon, com o conceito da morte, e eu entendi como que isso nos ensina também como viver. Vimos pessoas morrendo, e isso nos trouxe, diz Leon, para apreciar e valorizar a vida. Se você não está vendo, ou você não tem contato com a morte, e você tem medo total, que você nem conversa sobre o assunto, você não consegue, diz ele, apreciar a vida. A maioria das pessoas no mundo moderno são muito protegidos, de tal forma que eles são horrorizados sobre a morte. A gente não sabe nem como viver com dignidade, e com certeza a gente não sabe como morrer com dignidade. Se a gente ia viver com dignidade, a morte também seria uma morte digna. E não tem motivo para se preocupar. Ótimo. Gostei do início da conversa. Viver uma vida digna para ter uma morte digna. E ele continua. Ele diz que ele recebeu uma carta de uma senhora que estava morrendo. E somente tinha 3 ou 4 meses para viver. Ela super assustada. Mas eu senti, diz Leão,
que por dentro ela era uma pessoa correta, uma pessoa bondosa. Simplesmente, ela não sabia como se acostumar com a ideia que ele está no fim da vida. E eu falei para ela o seguinte: olha, você é uma boa pessoa. Em vez de sentar e reclamar e se preocupar tanto, aproveita esses 3 meses que você tem. 3 meses é muito tempo. Aproveita-las bem. Eu vou te dar uma sugestão. Vai para um hospital onde tem crianças. Ali tem o grupo das crianças, o departamento de crianças que estão morrendo do câncer. Vai visitar essas crianças. E fala com elas. Assim mesmo que ela fez. E o que aconteceu? Ela entrando e falando com as crianças ensinaram ela como morrer. Crianças ensinaram ela. Assim que ela entrou, as crianças se aproximaram para ela e perguntaram para ela: você também vai morrer? Simplesmente. Jamais que uma pessoa adulta chegava para ela e falava assim abertamente da morte. Todo mundo se esquivaram assim, fugiram do assunto. Falar da morte de jeito nenhum. Mas ela respondeu: sim, eu também estou nos meus últimos dias. Eu também vou morrer. Isso foi a resposta dela. E uma criança falou para ela: e você está assustado? Falou para ela, para a senhora: você está assustado? Ela respondeu: sim, estou assustado. Mas as crianças falaram para ela: por que você está assustado? Você vai morrer, você vai se ver com Deus. Você vai se ver com Deus. Não tem motivo para ter medo. E ela pensou: uau, todos nós falamos que após a morte vamos se ver com Deus. Mas mesmo assim a gente tem tanto medo. Tanto medo quando chega a hora de morrer. E chegou uma menina pequena e falou para ela: olha, senhora, você vai trazer aqui a tua boneca para não ficar sozinha? Você vai trazer a tua boneca? E ela pode pensar: uau, como que essas crianças são mais confortáveis na situação que elas se encontram, com menos medo dela, apesar de todo o bagagem que ela possui. O fim da história, escreve Leão, é o seguinte: a mulher continua vivendo e continua trabalhando. Mas uma coisa eu vou dizer, diz Leão: ela não está mais preocupada da morte. Ela sabe que cada dia que ela ganhou é uma dádiva do Deus, é um presente do Deus. Por isso ela está vivendo bem. Isso é a primeira parte daquilo que ele escreve. Depois ele continua. Mais alguns detalhes sobre a vida e a morte que eu acho que cabe muito bem para a gente ver. Ele diz o seguinte: devemos, diz Leão, fazer paz com a morte. Conceito interessante. Fazer paz com a morte. Porque fazendo paz com a morte, podemos escolher a vida. E saiba, diz Leão, a morte é um amigo ótimo nosso. É um amigo ótimo nosso. A gente tem que realmente entender que a morte é um amigo. Nos conta que a gente não tem a vida sempre. Nós não temos uma vida eterna. E se você está querendo viver, é melhor viver agora. Porque se você vai esperar, talvez vai ficar tarde. Tem algo super interessante, diz Leão, sobre a morte democrática que nós temos, que ninguém sabe exatamente quando está chegando. Por isso, é realmente um desafio para viver todos os dias. Porque a morte está te dizendo: espera, eu já estou no caminho.
I'm coming, estou chegando, por isso aproveita bem o tempo. E ele conclui, saiba, por que tantas pessoas hoje têm tanto medo da morte, já que eles não viveram. Pessoas que não viveram, diz Luiz, têm medo da morte. Se você ia viver bem, se aproveitar cada minuto que Deus te deu vida, quando ia chegar a tua hora, você não ia gritar e ficar tão desesperado. Quem são as pessoas que moram com alegria? São as pessoas que durante a vida viveram uma vida de conteúdo. Ok. Isso é o escrito do Sr. Leon Buscaglia. Devo dizer que está um pouco melhor daquela primeira frase que nós pegamos. Aqui ele já está falando de um certo conteúdo. Mas será que a solução dele é a solução que nós buscamos? Por isso você tem que viver bem, aproveitar bem cada dia que você está vivo. Será que isso é a solução? Viver bem, aproveitar bem a vida, que quando chega no fim você pode dizer, uau, aproveitei tudo. Mas falta um pouco daquilo que nós sentimos, que o alimento que nós fornecemos para a nossa vida não pode ser somente algo que satisfaz o corpo e a vida cotidiana mundana nossa. Nossa vida tem que ter conteúdo, mas também conteúdo espiritual. Viver bem cada minuto não significa apenas aproveitar o mundo. Também não significa ser uma pessoa correta. Significa alguém que poderia dizer, olha, durante minha vida havia uma harmonia, paz entre a alma e o corpo. Vivemos uma vida de conteúdo, realizando a nossa missão, o motivo por que descemos para esse mundo. A gente estava em sintonia com o projeto divino por que fomos criados. Tudo isso aqui faz parte de uma vida de conteúdo. E apesar que a ideia em termos gerais já nos leva para o conceito tão importante que para morrer bem, não basta apenas tirar o medo e dizer nada vai acontecer extraordinário. Não. Morrer bem precisa viver bem. Mas ainda nos falta para entender melhor o que significa viver bem. E agora vamos passar para os próximos. Até que nós vamos finalmente chegar para aquilo que nos interessa. Todos nós conhecemos o grande autor chamado Stephen Covey. Stephen Covey é aquele que escreveu aquele livro tão famoso, Os 7 Hábitos que tornam uma pessoa mais eficaz, mais eficiente. Todos gostam daqueles livros. Foram traduzidos em todas as línguas, em várias maneiras. O Stephen Covey nos oferece para fazer algo que pode realmente nos preparar melhor e tirar o medo da morte. Diz Stephen Covey, existem 7 exercícios, 7 costumes para pessoas se tornar mais eficazes. Mas tem um assunto que ele diz que eu quero tratar, o medo da morte. E ele dá aqui um tipo de um plano. Ele fala o seguinte, plano agora do Stephen Covey. Tenta esvaziar teus pensamentos de qualquer preocupação e te concentra naquele que eu vou te propor agora. Desliga teu celular. Não olhe na tua agenda o que você tem que fazer amanhã, depois de manhã. Se desliga de todos os compromissos e concentração total. Não pensa sobre teus negócios, não pensa sobre tua família. Só pensa sobre aquilo que eu estou te dizendo agora e me segue em pensamento
e se torna realmente disposto a se integrar nessas coisas, internalizar essas palavras que eu estou te falando. Começa a pensar que você está indo para o enterro de uma pessoa que você amava muito. Você está no caminho do enterro. Você está dirigindo. Você está no caminho para o cemitério. Se estacionou teu carro. Você está saindo do teu carro. Você entra. Você vê as pessoas enlutadas, as pessoas em luto. Você está vendo os rostos de teus amigos, teus familiares. E você vai em frente. Você vai até o frente do salão. Você sente o dor das pessoas. Está todo mundo com dor. E você está indo para frente para se aproximar para o defunto. Mas na medida que você está indo para frente, você percebe que é teu próprio enterro. Você está visitando agora teu próprio enterro. Mas, antes do próprio sepultamento inteiro, antes que vai começar, tem uma cerimônia. Durante a cerimônia, 4 pessoas vão fazer discursos. Os primeiros que vão falar os discursos vão ser a tua família mais próxima, a tua esposa, teus filhos e até teus pais. O segundo discurso vai ser um amigo próximo teu, um de teus amigos. O terceiro vai ser um companheiro teu no trabalho, um amigo no trabalho. O quarto vai ser o rabino. 4 discursos. Agora pense bem, o que você gostaria que eles falem? Quando tua esposa vai falar, o que você quer ouvir sobre tua vida? Como você quer ser lembrado? Teus filhos vão falar como você era como o pai. O que você gostaria de ouvir? Que tipo de filho que você é? Imagina bem o que você gostaria de ouvir. Segundo discurso, teus amigos, o que eles vão falar sobre você? Teus companheiros do trabalho, o que eles vão falar? E o que você gostaria que teu rabino falasse sobre você? Eu sempre vou falar bem, mas tudo bem. O que você gostaria que teus amigos, teu rabino, teus familiares, teus companheiros do trabalho? Pega agora uma caneta de Stephen Covey e anota tudo que eles falaram e tudo que você gostaria que esteja dito. E percebe que ninguém vai te lembrar pelas grandes conquistas ou pelas coisas que você fez para você. Que o que estava importante naquele momento era o teu ego. Ninguém vai mencionar isso aqui. Vão falar somente sobre assuntos que você fez para o teu próximo. O amor que você proporcionou para os outros. A tua dedicação para os outros. Isso vai ser lembrado. De Stephen Covey, lembra bem disso. E começa a te preparar. Vive dessa forma. Se você vai viver sempre lembrando desse fato, a morte vai ser teu amigo. Porque sempre vai te colocar em sintonia com aquilo que você tem que lembrar. E para terminar esse assunto, Alfred Nobel, ou talvez hebraico Nobel, provavelmente Alfred Nobel, ele é quem estabeleceu o The Nobel Prize. The Nobel Prize era estabelecido pelo fundo de Alfred Nobel. Quem que ele era? Ele era quem inventou o dinamite. Bombas.
armas. Aconteceu um certo dia e ele pegou uma revista para ler, um jornal, e ele se assustou demais. Ele leu um discurso que fizeram sobre sua morte. Como que isso aconteceu? Aconteceu que seu irmão faleceu. E alguém achou que foi ele que morreu, já que o nome da família era igual. Alguém achou que ele morreu. E escreveu um discurso inteiro. E o que ele escreveu sobre ele? Falou, aqui temos alguém que é chamado o comerciante da morte. Ele é quem que fez tantas bombas. Ele é quem descobriu tanto de dinamite. Ele era uma pessoa que fez uma fortuna a partir das bombas. Quando ele leu esse artigo, ele se assustou. Falou, olha, isso foi um erro, mas imagina, posso imaginar que isso realmente vai acontecer comigo após vida. Ele decidiu para abrir o Nobel Prize para doar dinheiro como presente para pessoas que vão fazer invenções na física, química, medicina e assim diante. Isso começou no ano 1904 e até agora o fundo do dinheiro que ele deixou continua como Nobel Prize. Ele escolheu para ser lembrado não como uma pessoa que difundiu e espalhou no mundo armas, mas como alguém que contribuiu tanto para o melhoramento da sociedade. Ou seja, todos esses artigos nos levam até algo já positivo. Não apenas dizer não precisa ter medo da morte porque não é doloroso. Não. Aqui se diz, você não precisa ter medo da morte se você vai se preparar durante a vida como morrer, como viver melhor, assim tua morte será melhor. Viver bem, vimos vários exemplos. Mas todos têm algo em comum. Viver com dignidade. Assim a morte também seria digna. Mas ouvimos todas essas sugestões. Mas será que eles responderam nossa pergunta inicial? Ainda temos medo. Por que nós temos medo? Será que nós temos culpa no cartório? Que nós não preenchemos o propósito da nossa vida? E vamos chegar a uma conclusão totalmente diferente. Não basta viver uma vida digna somente aproveitando tudo que nós vamos sem machucar ninguém. Não, nossa vida tem propósito. E isso que está nos atrapalhando. Será que vivemos uma vida de conteúdo mesmo? Agora, isso pode nos incomodar. E para chegar nessa conclusão, é importantíssimo não somente aprender como não ter medo da morte. Temos que entender o que cabe a nós. Viver de uma forma correta, nobre, digno, para realmente não precisar ter medo, porque nós somos em sintonia com o propósito da vida nossa, com nossa missão e daquilo que Deus espera de nós. Quem tem Deus em seu coração sabe muito bem que ele tem que viver diferente. E se ele não vai viver diferente, não vai achar calmo dizendo para ele que tem morfina, ou dizendo para ele só faz a conta quanto você se divertiu durante a tua vida. Não vai responder à sua ansiedade, porque a sua ansiedade é uma ansiedade espiritual. Mas sobre isso, se Deus quiser, nas nossas próximas aulas.